Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Iremos hoje começar uma nova etapa do estudo de trigonometria. Eu gostaria que, diante de tudo que nós vimos, vai ser uma base muito boa para que a gente possa estar dando continuidade no estudo de trigonometria. Nós trabalhamos ciclo trigonométrico, vimos tudo de ciclo trigonométrico, vimos o seno, cosseno e a tangente no ciclo trigonométrico. Agora, nós teremos um outro olhar para a trigonometria, que é exatamente das funções trigonométricas, as equações trigonométricas, as funções inversas, tudo bem? E operações com arcos. É bem importante, o assunto de trigonometria ele é bem extenso e também é muito importante. Então, como é de costume, eu quero que vocês abram um livro, tá? Peguem lápis, borracha, caderno, a folha e o livro para que a gente possa fazer as anotações, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para que vocês fiquem mais familiarizados com o que nós iremos estudar hoje. Bem, galera, nós iremos começar aqui o capítulo 2, tá bom? Do livro, página 36. Tá? Mas, gente, o que é que nós iremos estudar? Funções, relações, equações e transformações trigonométricas, tudo bem? Gente, o que eu peço que vocês consigam entender de maneira imediata é o quê? Que até então eu nunca trabalhei seno com cosseno e tangente misturado. Não, jamais. Eu estudei somente seno, somente cosseno e somente o quê? Tangente. Nós iremos agora buscar relações que vão ter entre esses elementos, seno, cosseno e tangente, tudo bem? E eu vou começar por uma relação importantíssima dentro da trigonometria, que é a relação trigonométrica fundamental, tudo bem? Deixa eu colocar aqui, tá? Vamos lá. Eu irei começar falando da relação trigonométrica, trigonométrica fundamental. Também chamada de RTF, tá bom? RTF. Relação trigonométrica fundamental. Bem, gente, olha só aqui. Deixa eu começar a fazer o desenho aqui que vocês adoram. Vamos lá. Tá ok, né? Gente, deixa eu botar tá aqui de azul. Já sabemos que esse eixo horizontal no ciclo trigonométrico é o eixo de quem? Dos cossenos. E o eixo vertical é o eixo de quem? Dos senos, tudo bem? Aqui nós vamos ter o primeiro quadrante, que varia de quanto? De 0 até 90 graus. Gente, imagina só aqui um arco que percorreu essa medida aqui, ó. Tudo bem? Então, ele percorreu um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa. Tudo bem? O que é que nós temos aqui? A projeção desse arco em cima do eixo dos cossenos. Essa medida representa o quê? Esse pedacinho aqui representa o cosseno de quem? De alfa. Tudo bem? Esse pedacinho aqui, está tudo bem aí? Esse pedacinho aqui, a projeção dele sobre o eixo dos senos, isso aqui representa o quê? Representa o seno de quem? De alfa. Tudo bem? Gente, observa que aqui, se a gente for definir, aqui eu tenho um triângulo A,
aqui B, e aqui um triângulo aqui, ó, C, ortogonal em C, forma um ângulo reto em C. E AB representa o raio do ciclo trigonométrico. Esse raio aqui do ciclo trigonométrico a gente viu que é igual a quanto? É igual a 1. Então, gente, observa aqui o triângulo ABC, ele é retângulo, ele é retângulo em quem? Em C. Logo, se ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar nele o teorema de Pitágoras. Tudo bem, gente? Como é que fica a aplicação do teorema de Pitágoras? Vamos lembrar o que é que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem seria a hipotenusa aqui? AB. Então, AB, segmento AB ao quadrado, é igual aos catetos. Quem são os catetos? AC e BC é igual a AB ao quadrado, mais quem? Mais BC ao quadrado. O que é isso aqui? É o famoso teorema de Pitágoras. Tá? Onde, galera? Quem é AB? AB representa o raio do ciclo trigonométrico, então é 1. 1 ao quadrado. Igual. Quem é AB? Desculpa, AB não. Opa, tá um erro aqui, ó. É AC, professor. AC. Desculpa, gente, ó. AB é hipotenusa, ó. AC. AC ao quadrado. Quem é que representa o AC? Cosseno, no caso, ao quadrado de quem? De alfa, já que esse ângulo é alfa. Mas quem é que representa BC? BC representa a mesma medida, que representa quem? O seno ao quadrado de quem? De alfa. Bem, gente, ajeitando isso aqui, eu vou ter o quê? Que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui vai ser 1 ao quadrado é igual a quanto? A 1. Então, gente, essa expressão que eu acabei de chegar nela é chamada de quê? É chamada, olha como ficou bem bonitinho, é chamada de relação trigonométrica fundamental. Galera, apresento a vocês a primeira relação da trigonometria que envolve ao mesmo tempo o seno e o cosseno. Só para relembrar vocês, até então eu estudei seno separado, cosseno sozinho e tangente sozinho. A partir de agora, gente, nós iremos começar a relacionar essas que nós iremos chamar agora de funções trigonométricas. A partir de agora, gente, nós iremos chamar o seno de função seno, cosseno de função cosseno e tangente de função tangente, tá ok? Então, galera, ele coloca aqui uma imagem, tá certo? Essa expressão aqui, vamos lembrar que ela é consequência do teorema de Pitágoras, tá bom? E a primeira relação trigonométrica que envolve seno e cosseno. Professor, faz um exemplo aí pra gente? Faço sim, agora. Olha só aqui, ó. Exemplo. Olha só. Seja o seno de x igual a 3/5, sendo que o x pertence, vou botar aqui. Vou botar pertence não, porque eu quero que vocês observem. X, deixa eu apagar tudo. Olha só, olha o que é que eu vou colocar e eu quero que vocês percebam. Seja o seno de x igual a 3/5, em que x é maior do que π sobre 2 e menor que π. Determine. Letra A, o cosseno de x. Letra B,
a tangente de quem? De x. Tudo bem? Deixa eu tirar essa tangente daqui, tá? A cosseno de x, eu vou botar aqui. B, quem? A tangente de quem? De x, tá? Deixa eu colocar aqui. Galerinha, você está tudo bem aí, tá? Essa nova visualização do Meet tá horrível, eu não consigo mais ver vocês, eu tenho que estar parando, tá ok? Tá tudo tranquilo, tá, gente? Vamos lá. Galera, ele disse que o seno de um ângulo, tá, é 3/5, tudo bem? Então ele pede para que eu determine o cosseno, só que tem um porém. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Ele diz que x é um arco que é maior do que π sobre 2 radianos e menor do que π. Você tem que prestar bastante atenção nisso. O que é que ele quis dizer, hein? Oxi. O que é que ele quis dizer com isso, hein? Que o x é um arco que pertence a que quadrante? Seno de x, é um ângulo, é um arco. Qual é o quadrante que é maior do que π sobre 2? Quanto é que mede π sobre 2? 90 graus. E menor do que π? Π representa quanto? 180. Então, x é maior que 90 e menor do que 180. Então, x pertence a quem? Ao segundo quadrante. Tudo bem, gente? Deu para entender isso que eu fiz? X pertence ao segundo quadrante. Tá ok? Então, ele pergunta exatamente o quê? Ele pergunta quem é o cosseno. Gente, foi dado o seno. Como é que eu descubro o cosseno? Através da relação trigonométrica fundamental, que diz o quê? Hum, Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a quanto? A 1. Quanto é o seno? 3/5. Então, 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a quanto? A 1. Quanto é 3/5? 3/5 ao quadrado? 3 elevado a 2, 9. 5 elevado a 2, 25. Mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a quanto? A 1. Deixa eu apagar aqui minha tangente, eu não disse que eu ia ter mais espaço, ter mais espaço, tá? Olha só. Então, olha só aqui, ó. O que é que eu vou fazer com esse 9 sobre 25? Tá positivo, passa negativo. Então, cosseno ao quadrado de x será 1 menos 9 sobre quanto? 9 sobre 25. Cosseno ao quadrado de x é, boto 25 embaixo, 25 vezes 1, 25. 25 menos 9 é quanto? 16. Então, eu vou ter o quê? Que o cosseno ao quadrado de x, desculpa, agora não é mais ao quadrado, tá? Que o cosseno de x está ao quadrado vem da raiz, ó. Raiz quadrada de quem? De 16 sobre quanto? 25. E o que é que a gente vai concluir? Que o cosseno de x é, quanto é raiz de 16? 4. Quanto é raiz de 25? É quanto? 5. Gente, é a resposta correta? Vamos lembrar. Eu achei que o cosseno é quem? 4 sobre 5. Só que tem um porém. Lembra que o x é um arco que pertence a que quadrante? Pertence ao segundo o quê? Quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Então, ao invés de colocar cosseno de x 4/5, eu vou colocar quem? Menos 4/5. Por quê, hein, professor? Porque x é um arco que pertence ao segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é o quê? É negativo. Tudo bem, gente? Então, descobri o cosseno. Na letra B, ele pergunta o quê? Quem é a tangente de quem? De x. Então, ó, vamos só relembrar aqui. O que é a tangente? Olha só, a tangente de x é a razão de quem? Do seno de x por quem? Pelo cosseno de x. Então, vamos lá. Quem é o seno de x? Foi dado, né? O seno de x é igual a quanto? 3/5.
quintos. Quem é o cosseno de x? Acabei de encontrar, que é quem? Menos 4, quem? Quintos. Tá? Eu posso cancelar 5 com 5, tá? Porque é uma divisão de fração, mas lembra que faz de conta que eu não lembro, tá? Então vai ficar conserva a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda, menos 5 sobre 4. Esse aqui corta 5 com 5, vai ficar menos 3 sobre quem? Sobre 4. Logo, a tangente desse arco, a tangente de x vai ser igual a menos 3 sobre 4. Tá ok? A tangente de x é igual a menos 3 quartos. Ficou entendido, galera? Hein? Ficou entendido? Tudo bem? Alô, galera? Tá ok? Então, gente, pode ter certeza que isso aí é uma questão de prova, tá? Vamos dar continuidade. Gente, alguma pergunta? Hein? Alguma pergunta? Tô olhando aqui pro celular. Tá todo mundo quietinho, tá? Tá dando para entender direitinho, tá? Vocês querem fazer o print? Hein? Vamos lá. Estão com o livro aí, então? Bem, gente, bora começar aqui o nosso conteúdo, tá ok? Galera, o que vem a ser uma função, tá bom? Vamos começar agora a falar das funções trigonométricas, tá bom? Livro na página 38. Galera, o que é uma função? Vocês viram lá no primeiro ano que toda função é uma relação existente entre dois elementos. Um x e um y, por exemplo, um domínio e uma imagem. Só que aqui na trigonometria, essas funções trigonométricas vão estar voltadas para a função seno, a função cosseno e a função tangente e as funções inversas, tudo bem? Mas observem que para toda vez que a gente estuda trigonometria, a gente estudou o ciclo trigonométrico, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui um arco B, tá bom? Formou um arco AB. Então, se eu der uma volta completa a partir de B, eu vou voltar exatamente para o mesmo ponto. Então, eu vou ter pontos iguais. O que é que vai diferir um do outro? Somente o número de voltas que ele vai dar no ciclo trigonométrico. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e eu quero que vocês entendam, que as funções trigonométricas são chamadas de funções periódicas. O que é isso, professor? São funções em que elas vão ter a mesma imagem, o mesmo valor, em períodos, tá certo, distintos, em períodos iguais. Tudo bem? Olha só, um exemplo da natureza que isso aí ocorre. Por exemplo, as cheias das marés. Todo dia o mar, ele enche e ele vaza. Então, é um movimento em que na cheia, tá certo? O nível da água aumenta e depois ele esvazia. Então, ele fica subindo e descendo. Tudo bem? Aqui no uma roda gigante, que ele funciona aqui, ó. Observa que eu vou ter um ponto, então observa que ele vai chegar no ponto máximo, vai estar diminuindo, ó. Ela vai ficar rodando, como se fosse, dependendo da velocidade, a gente vai ter certeza em qual é o ponto que ele vai estar mais baixo e em quanto tempo ela vai estar mais alta, tudo bem? Ele coloca, ó, vimos que se numerarmos as cabines de Singapore Flyer de 1 a 28, no caso são 28 cadeiras nessa roda gigante, podemos determinar a altura aproximada de cada uma delas em relação ao solo, e é determinado pela função. Gente, olha só que coisa linda, ó. Olha só a função que determina as cadeiras distribuídas e a altura em relação à roda gigante. H 90 mais 75 vezes seno de π sobre 14x menos π sobre 14. O que é que representa cada uma delas, tudo bem? Então, gente, se você sentar exatamente aqui na cadeira 1, tudo bem? O que é que vai ocorrer, ó? Você vai estar, no seu livro, ó, você vai estar aumentando, chega no seu ponto máximo,
Aí depois, ó, diminui, 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 diminui. E quando chegar nessa posição, o que é que ele faz? Sobe novamente, ó. É exatamente isso, ó. A posição, ó, ela sobe, tum, 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 tum. Chegou aqui no ponto máximo, ó. Exatamente aqui, ó. Que seria em 90 graus, se isso aqui fosse um ciclo trigonométrico. Aqui representa um zero, aqui 90, ó. Aí depois o que é que acontece, ó? Ele começa a cair, ó. Aqui no 180 caiu, ó. Caiu, ó. Tchum, caiu, ó. Aí depois aqui no 180 até o 270 ele também continuou o quê? A cair. Aí quando chega aqui para dar uma volta completa, ele vai de 270 até 360 graus. Aí ele volta a subir, ó. Então, gente, a roda gigante tem essa característica, tá certo? Ela sobe, chega no ponto máximo e desce, 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 depois ela sobe um pouquinho. Lembrando que estou começando aqui da posição 1, tá? Eu estou me referindo à ideia da função, tá certo? No círculo trigonométrico na origem, tudo bem? Olha só aqui, gente. O que vem a ser a função seno? Considere um ângulo θ cuja medida de radiano seja x e PAB pertencem a uma circunferência trigonométrica, sendo que, desse modo, o seno de x é igual a b. Então, aqui eu tenho um arco θ, tudo bem? Eu tenho aqui um ponto AB. Então, esse valorzinho aqui representa o valor do seu seno. Atenção, gente, eu estou me referindo somente à função seno, por enquanto, tudo bem? Então, desse modo, dizemos que fizemos com as alturas das cabines da roda gigante, vamos esboçar o gráfico da função seno com base em alguns valores do seno na circunferência trigonométrica, tá bom? Gente, vocês estão conseguindo enxergar direito aqui? Sim, estão? Olha só, tá? Então, imagina só que uma pessoa está aqui, ó, tá? Então, ela começa exatamente onde? Do zero, tá ok? Exatamente aquela mesma ideia que eu coloquei agora há pouco, ó. Se você está sentado bem aqui, em uma cadeira da roda gigante, o que é que vai acontecer no primeiro quadrante, ó? Você vai subir. Chegou aqui, ó. Que graficamente representa exatamente isso aqui, ó. Esse pedaço aqui. Tudo bem? Aí, ó, no plano cartesiano, isso aqui representa de 0 até quanto? 90 graus. Agora, vamos para o segundo quadrante, ó. Observa que ele colocou até aqui, ó, de 0 até π sobre 2. Π sobre 2 é quanto? 90. Agora, eu vou de 90 até 180 graus. Se você olhar, eu vou o quê? Então, eu vou o quê? Descer. Então, de 90 até π, ó, então eu vou descer. Tá? O que foi que aconteceu de 180 até 3π sobre 2? No terceiro quadrante, continua a descer, ó. Desci, desci, desci. Aí eu cheguei aqui no 270 graus, ó, no 3π sobre 2. Tá aqui, ó. O que é que acontece no 3π sobre 2? Eu vou voltar a subir, ó. Até quem? O 2π, ó. Então, no 3π sobre 2 eu subo até quem? Até o 2π. Tá ok? Então, gente, esse gráfico aí dá uma ideia, tá certo, do gráfico da função seno, tá ok? Então, ele diz, ó, no gráfico acima, cada número real x representa o comprimento de um arco de medida x radiana na circunferência trigonométrica. É como se esticássemos a circunferência de comprimento 2π sobre o eixo, tá bom? Se a gente tivesse aqui como riscar os dois ao mesmo tempo, ó, esse pedacinho aqui é π sobre 6, que representa quanto? 30 graus. O seno é um meio, ó, que seria exatamente esse volume, ó. Π sobre 6 é um meio. Π sobre 4, 45, raiz de 2 sobre 2. Π sobre 3, 60 graus, que é quem? Raiz de 3 sobre 2. Então, esses pedacinhos aqui, ó, que a gente está destacando, representam o tamanho dos comprimentos. Isso é muito interessante, gente. Vocês estão conseguindo entender, então? Então, estou aqui esperando vocês colocar alguma coisa aqui no chat, tá bom? Então, voltando ao exemplo de Singapore Fly, se a roda gigante executa um giro completo de 360 graus, cada cabine irá retornar à mesma altura em que estava. O mesmo acontece na circunferência trigonométrica. A cada período de 2π,
Gente, vamos lembrar o que é que representa 2π no ciclo trigonométrico. 2π no ciclo trigonométrico representa uma volta. Então, significa dizer que esse gráfico aqui, ó, deu uma volta, e se ele fizer isso aqui, ó, é mais outra volta, tá? Aí ele faz isso. Opa. Se ele fizer isso aqui, é mais uma volta. Então, isso daqui é que são chamados de períodos, tá certo? Ó, observa que eles irão o quê? Se repetindo, tudo bem? Então, ó, olha só o que, é que ele fala. Dizemos que a função seno, ela é periódica de período 2π. Isso aqui já foi dito para vocês. Periódica o que é? Que volta a se repetir em 2π. 2π representa uma volta. Então, vamos lá. Eu tenho um arco de 40 graus, tá certo? Qual é o arco côngruo a ele? Seria exatamente o 400, por quê? 40, o outro seria, para ele dar uma volta completa, no 40 mais 360. Quanto é 40 mais 360? Representa exatamente 400 graus, tudo bem? Então, consequentemente, para esboçar o gráfico da função de reais em reais dada por f de x igual a seno de x, repartimos a curva no intervalo de 0 a 2π, somente uma volta, para valores menores que zeros e maiores que a 2π. Portanto, o gráfico da função f de x igual a seno de x é dado exatamente por essa expressão, tá bom? Só que, gente, é importante destacar o quê? Que ele é contínuo, ele é periódico. Basta que eu leve em consideração esse pedaço aqui, ó. O seno começa do zero, cresce no primeiro quadrante, decresce no segundo, decresce no terceiro e cresce aonde? No quarto quadrante. Então, observa que ele vai continuando. Por isso dizemos que ela é uma função contínua e também periódica, porque ela sempre se repete de duas em duas voltas, tá certo? Desculpa, em uma volta, sendo que cada uma é representada por 2π, tá ok? Então, ó, ele coloca aqui, primeiro quadrante crescente, segundo quadrante, terceiro decrescente, quarto quadrante é crescente. É fácil aí, ó. De 0 a π sobre 2, primeiro quadrante, crescente. Segundo quadrante, de π sobre 2 a π, decrescente. Terceiro quadrante, de π até 3π sobre 2, decrescente. E quarto quadrante, de 3π sobre 2 a 2π, ela é o quê? Crescente. É fácil a gente verificar isso no ciclo trigonométrico, tá ok? Beleza? Gente, eu não queria falar da função cosseno para vocês, não. Eu queria, olha só, queria falar somente essa ideia aqui, ó. Tá bom? Olha só. Olha só essa atividade aqui. Tudo bem? Galera, calcule o seno de π sobre 4. Atenção, gente. Quem é π sobre 4? Π sobre 4 é 45 graus. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é 4π sobre 3? Aqui é tranquilo, tudo bem? Olha só. A segunda questão, olha o que, é que ele diz. Associe o valor do seno apresentado no 4 com a medida do arco indicado na circunferência trigonométrica. Para isso, escrevam a igualdade, por exemplo, seno de θ igual a raiz de 2 sobre 2. Por exemplo, quem é que tem um seno igual a raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Então, seno de 45. Onde é que está 45? Seria exatamente no primeiro quadrante, ó. Então, ó, seno, ó, para ter raiz de 2 sobre 2, ó. Raiz de 2 sobre 2 seria exatamente quem? Alfa. Então, esse alfa representa quanto? Raiz de 2 sobre 2. Ele quer o seno dele, ó. Então, ó, esse valorzinho aqui, ó, representa quanto? 45 graus. Deu para entender? Deu? Tá? É bem tranquilo, é só você lembrar exatamente dos arcos. Tudo bem? Tá ok, gente? Deixa eu ver aqui. E, gente, vocês estão entendendo? Deixa eu voltar para lá. A conexão tá boa, tá? Tá dando para me entender? Eu gostaria de que vocês resolvessem essas questões. Eu queria que vocês me dissessem
é quem é o valor de cada um deles, tudo bem? Então, deixa eu voltar aqui. Tá? Galera, então vamos só destacar um de cada cor diferente para ficar mais simples, tá? O entendimento. Vocês entenderam por que que eu representei o raiz de 2 sobre 2 com alfa? Sim ou não? Porque ele quer o seno, não é? Sim. Então, olha só aqui, ó. Mas aquele que é o seno, tudo bem? Mas, professor, o senhor tem certeza que o senhor está certo? Vocês acham que eu estou certo, gente? Sim ou não? Vocês acham que está certo eu chamar alfa de raiz de 2 sobre 2? Porque se é raiz de 2 sobre Sim. 2, ó, bora só lembrar aqui, ó, seno, só vou colocar o seno, tudo bem? De 30, 45 e quem? E 60. Deixa eu apagar aqui. Botar bem aqui. Só quero me referir a seno, tá? Olha só aqui, ó. Eu errei, gente, para que vocês pudessem me dizer. Tá errado, viu, o que eu falei. Vocês vão já entender. Bora colocar aquela regrinha. A regrinha do seno é 2, 3, voltando. Ah, não precisa não, eu divido tudo por quanto? Por 2. Eu só quero seno, né? Aí fica a raiz de 2 sobre 2, a raiz de 3 sobre 2. Lá no ciclo trigonométrico, tá? Lá no ciclo trigonométrico, a gente tem que aqui é o eixo dos cossenos e aqui é o eixo de quem? Dos senos, tá? E a gente sabe o quê? Que no primeiro quadrante eu vou me referir só a seno, não quero nada com cosseno por enquanto, tá? O seno, ele é positivo no primeiro e no segundo e é negativo no terceiro e no quarto, tá bom? Aí, gente, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó? Professor, o senhor tem valor de raiz de 2 sobre 2. Aí eu olho para o seno e dá 45 graus, não é verdade? Então, alfa seria 45. Mas é 45 se ele fosse bem no meio, gente. O alfa está mais perto do eixo X do que do eixo Y. Ele tinha que estar exatamente aqui, ó, bem no meiozinho, ó. Ó, imagina só que era bom se ele estivesse aqui, para não ter a ideia que era 45. 45 é a metade de 90. Então, nesse caso aí, ó, não é. Ah, professor, mas eu sei que tem também no segundo quadrante que ele é positivo. Aí eu olho aqui, ó. O alfa, o teta tá bem no meio, não tá não? Então é esse teta que representa quanto? Raiz de 2 sobre 2, tá? Porque ele é positivo, então seria ou no primeiro ou no segundo. Se eu perguntasse a vocês aqui, qual é o valor do arco teta? Vocês iriam me dizer que é quanto, hein? Qual é, qual é o valor do arco teta? Hum? Hein, gente? Teta seria 135 graus, gente. Teta seria 135 graus, aqui, ó. Ó, aí, ó, tá aqui, tá aqui. Ele estaria exatamente aqui, bem no meio, ó. Que seria teta, que é igual a quanto? 135 graus, ó. E o seno dele seria quanto? Ó, esse valor, ó. Que é quanto? Raiz de 2 sobre quanto? Sobre 2. Então, teta é raiz de 2 sobre 2. Se eu mudar de cor aqui, o meio. Quem é que seria um meio aí? Hein? Quem é que seria o meio? Hein, galera? O alfa. Ó, eu quero seno, ó. Associe o valor do seno com a alfa, beta, teta. Quem é que tem seno igual ao meio? Opa, seria quanto? 30 graus. 30 graus tá pertinho, né? Então, esse valor de alfa aqui, ó, representaria quanto? Um meio. Sim ou não? Sim, gente. Ok. Bora só para os positivos. Agora vamos colocar uma corzinha aqui
Essa, vamos botar preto, para destacar. Quem é que seria raiz de 3 sobre 2? Hein? Raiz de 3 sobre 2 seria quanto? 60 graus. Mas tem 60 aqui? Não, no primeiro quadrante só tem um. Mas não é seno? O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante? Então seria exatamente beta. Beta iria representar exatamente raiz de 3 sobre quanto? Raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque o seno de 60 é a mesma coisa do seno de 120. Olha só aqui, ó. 60 tá bem aqui, tá? E vai ter o 120 aqui, ó. Então, observa que eles vão possuir o mesmo seno, ó, que é isso. E o seno dele vai ser quanto? Raiz de 3 sobre quanto? Sobre 2, tudo bem? Observa que os outros são negativos. Onde é que é negativo? No terceiro e no quarto que? Quadrante, tudo bem? E o zero? Quem é que tem seno igual a zero? O seno só vai ser zero, se for o zero, o 180, que é o lambda, e o 360. Então, esse daqui, ó, vai ser exatamente quem? Zero. Tudo bem? Gente, é bem interessante isso daí, tá bom? Eu quero que vocês, tá certo? Me respondam a questão. Terminem de responder a um, a 2, tá bom? A 3, tudo bem? E essa quarta questão, tá? Eu vou colocar lá no Classroom para vocês mandarem de volta para mim, tá ok? Deixa eu minimizar aqui. Tá? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Ela, ela tem que ser bastante praticada. Desejo tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, galera. Grande abraço. Tchau, Tchau, professor. professor. Tchau, tchau.